Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa entrevista é especial para o pessoal do oitavo semestre, porque eu entrevistei a professora doutora Helena Imanishi e ela é supervisora de estágio de nono e décimo. Eu ainda não a conheço pessoalmente, foi um prazer conhecê-la por vídeo e vocês vão amar tudo que ela tem para contar. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e eu estou fazendo uma série de entrevistas com os professores da FMU para que os alunos possam conhecê-los fora do ambiente de sala de aula e saber da sua trajetória, dos seus interesses e o que tudo que eles têm para compartilhar com a gente. Hoje eu trouxe aqui a nossa professora doutora Helena Imanishi. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada por estar aqui participando com a gente. Obrigada a você, prazer estar aqui, né, contribuindo, eu espero, com alguma coisa aí para os alunos. Nós não tivemos oportunidade de nos conhecer pessoalmente, você ainda não foi minha professora, então eu estou realmente super curiosa para saber quem é a Helena. É verdade, na FMU, atualmente eu acabei ficando com as disciplinas mais dos últimos semestres, né, então, desde as supervisões clínicas, como também a de intervenções psicológicas na infância e adolescência, mas eu cheguei, mas talvez não deu certo com a turma, eu cheguei há um bom tempo ficar com as disciplinas de desenvolvimento infantil, na adolescência, que daí já é mais no comecinho do semestre, né, mas atualmente eu não estou com nenhuma delas, né. Tá certo. Eu fico desligando o meu microfone, porque eu moro aqui perto do aeroporto, e o barulho de avião é constante, e a minha cachorrinha, ela dorme do meu lado e ela ronca. Então, por isso que eu tô sempre com o meu microfone desligado. E eu gostaria de saber da sua trajetória, se psicologia foi a sua primeira formação, quando você descobriu que queria estudar psicologia? Então, acho que psicologia, às vezes, não é um curso assim que, se você não tem alguém muito próximo que faça seus pais, né, não é algo que inicialmente você pensa, ai, criança, quero ser psicólogo, né, se você não tem um contato com essas carreiras mais tradicionais, engenharia, medicina, enfim, professora, né, que as crianças, elas estão muito em contato. Eu comecei a pensar em psicologia mesmo no fim do ensino médio, né. É difícil precisar o que me fez, né? Eu acho que tem um interesse em conhecer a mente, entender o que se passa com as pessoas, entender as dinâmicas, que começou lá atrás, eu acho que isso persiste até hoje. Eu acho a psicologia um campo fascinante, né? Eu gosto muito do tema, eu gosto muito de estudar sobre o tema, e acho que uma das grandes dificuldades sempre foi delimitar o que eu ia estudar, porque eu ia vendo tantos caminhos e possibilidades, então essa era a maior dificuldade. Eu me lembro, assim, engraçado, eu não lembro muito do conteúdo, mas eu me lembro de ter lido um livro que era de um psiquiatra, até eu nem sabia muito bem a diferença entre uma coisa e outra, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa, eu quero poder estudar esse tipo de coisa. E também me lembro de uma mãe, né, de uma amiga minha que tinha feito psicologia, ela não exercia a profissão, mas acabou sendo aí uma conversa que a gente teve uma vez. Eu falei, puxa, acho que é por aí, né? Mas quando eu fui prestar vestibular, eu não prestei só a psicologia, eu cheguei a prestar arquitetura também, né? Então, eu prestei na USP, na PUC, psicologia, no Mackenzie, na Unicamp, arquitetura. Mas só pelo fato das minhas escolhas, onde eu coloquei psicologia, onde eu coloquei arquitetura, acho que já dizia um pouco da minha preferência, né? Mas eu acho que, na verdade, né, a gente sempre tem muitas possibilidades e potencialidades, então acho que também conseguiria ser feliz na arquitetura, né? Acho que a gente vai escolhendo e sendo escolhida no nosso processo de formação, de escolha tanto da profissão como da escolha da carreira que a gente vai ter, e nunca existe só uma possibilidade, mas eu estou muito satisfeita e muito feliz de estar no campo da psicologia, né? E afinal, qual faculdade que você fez? Aí eu me formei na USP, né? Eu fiz a psicologia lá, e depois, quando eu terminei, e acho que é um pouco a angústia de muitos alunos de quinto, né, do quinto ano, que assim, bom,
que eu vou fazer, onde eu vou começar a trabalhar, enfim. E aí eu fui fazer um período de aprimoramento em psicologia hospitalar, né? Eu fiz lá no HC, foi um ano de aprimoramento, foi um período muito interessante, porque o foco é bastante a prática, então é um pouco isso que a gente demanda quando se forma. Bom, eu quero pôr a mão na massa, tinha a parte teórica, mas essa prática foi importante, e acho que foi um período também de transição, né, de poder amadurecer um pouco, um pouquinho, né, a gente está sempre amadurecendo, na verdade, não mais como uma estudante de psicologia, mas como uma profissional do campo, né. E aí, quando eu saí do aprimoramento, aí eu tive uma coragem um pouco maior de começar um consultório. Mas consultório é aquilo, né? Eu sabia que eu não poderia me manter com isso, nesse início. Eu, com algumas colegas, a gente dividiu sala, foi uma estratégia interessante fazer isso. Cheguei também existem alguns, isso até para quem se interessa pela clínica, né? Existem alguns lugares que eles que chamam, né, atende por convênio, então eu pagava uma mensalidade e eles agendavam para mim os pacientes de convênio, e o que eu recebesse ficava comigo. Eles também ofereciam possibilidade de supervisão, então era uma alternativa aí, já que, né, de conseguir a demanda, né, de pacientes, que pacientes chegassem até mim. Você lembra o nome desse espaço? Olha, eu sei que tem mais de um, mas o que eu fiz chamava Psicoblue. Eu imagino que eles ainda tenham essas unidades, e tem várias unidades. Então, tinha na Tatuapé, tinha em Pinheiros, tinha em locais perto de casa, então dava para fazer esse manejo, né? Você passava por uma entrevista, acho que tinha algumas pré-condições de você estar em supervisão, né? Ter supervisão dos casos clínicos. Então, foi uma boa estratégia, assim, acho que para iniciar na clínica, né? E acho que, paralelo a isso, assim, eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de estudar, né? Eu tenho uma relação com o conhecimento, e acho que isso é importante, sempre humilde com o conhecimento, então eu gosto de aprender, né? Então não tinha muito como fugir de uma trajetória acadêmica paralela a isso. E aí eu fui seguir a carreira acadêmica também, né? Mestrado, depois de um tempo eu fiz o doutorado. O meu mestrado ele foi na área da adolescência, né, a contemporaneidade, e depois o doutorado, que daí eu fui para a psicanálise, né? Eu costumo falar para os alunos que foi a época que eu tive coragem de encarar o Lacan. Acho que quem já teve contato com os textos do Lacan, é um texto muito difícil, trabalhoso, e acho que no doutorado eu falei, não, agora somos nós dois, né? Eu e você, Lacan, vamos ter que bater um papo aí. E então foi um processo tanto de aprendizado pessoal como de aprendizado formal, né, acadêmico, mas pessoal também, né? Qual que foi o tema do seu doutorado? O doutorado, ele foi uma tese teórica, né, e eu fui estudar as metáforas em Lacan. Então, de um lado, eu me aventurei num terreno da filosofia da ciência, que é um terreno que era totalmente estranho a mim, mas como a minha orientadora, ela era uma filósofa, então senti coragem, né, ela ia me dizer se eu não estava falando nenhuma bobagem. E aí pensar como que o Lacan construiu o conhecimento a partir das metáforas, e, né, essas coisas, você começa a pesquisar uma coisa e aí, de repente, você descobre outra, né? E aí, essa descoberta que eu acabei fazendo no processo foi que o Lacan acabava desenvolvendo uma teoria própria da metáfora, né? Uma teoria psicanalítica da metáfora. Então, foi um trabalho bem acadêmico, assim, né? Bem teórico. O mestrado, não, né? O mestrado, acho que a minha escolha, eu tinha um interesse pela adolescência, né? Acho que a infância e a adolescência acabou também, paralelamente, sendo um dos temas que eu sempre trabalhei, mas o mestrado eu fui mais pelo meu orientador, né? Eu falei, puxa, eu quero fazer com essa pessoa. Acho que isso, né, no decorrer do processo acadêmico, a gente vai tendo aqueles professores que a gente se identifica, né, que acabam sendo uma inspiração, e ele ainda é hoje,
mas ele não era da psicanálise, então eu fui para um outro campo fazer o mestrado, e acompanho à distância ele até hoje, mas como eu acabei focando na psicanálise, aí os caminhos se distanciaram, né? Mas, enfim. Né? E você descobriu que você gostava de psicanálise logo no começo da faculdade? Ou em que momento Freud e Lacan te pegaram? Então, ó, eu vou te falar que a minha relação com a psicanálise, ela sempre foi na base de uma sedução e de um ceticismo, né? Porque acho que, bom, na USP a gente tem, embora né, se conheça pelo departamento de experimental ser muito forte, a psicanálise ela também é muito forte na USP, pelo menos sempre foi durante o meu período de graduação. Então, naturalmente, a gente acabava se aproximando, né, e tendo a psicanálise como referência. Mas também teve uma questão que eu fui percebendo ao longo do curso, que a gente fazia uma primeira vez, o primeiro contato, né, com o outro foi através de uma pesquisa de observação. Eu falei, puxa, que legal, mas eu quero mais, né? Eu quero ir um pouco mais além. Aí eu fiz iniciação científica, que era aplicando dilemas com crianças. Então a gente conversava com as crianças, ia fazendo perguntas. E aí eu falei, nossa, muito legal, mas eu quero entender mais o que se passa ali. E acho que a psicanálise acabou servindo, né, como um meio teórico para pensar essas questões. Mas eu digo que ela sempre foi de sedução e ao mesmo tempo de ceticismo, porque eu tinha uma questão, falei, puxa, mas faz sentido isso? Como que eu entendo esses conceitos que são tão, né, que é isso do Édipo, né? São coisas que não são muito palpáveis para a gente, e alguém estranho de fora que começa a ler o assunto fala, gente, da onde, né, que tirou isso? Então eu sempre tive uma posição crítica. Mas quando eu comecei a ter contato com a teoria do Lacan, eu fiz um estágio numa pré-escola de autismo infantil, e eu comecei a ter contato com esse conceito, né? Acho que em geral, nos cursos que tem Lacan é um conceito introdutório que começa a ter, que é o estádio do espelho. E aquilo fez muito sentido para mim, né? Eu me lembro no primeiro semestre, um professor meu que disse isso: olha, vocês vão se deparar com muitas teorias, né, que vão ter posições e visões de homens diferentes, mas, assim, você vai escolher a teoria, mas você também vai ser escolhido por essa teoria. E eu acho que foi um pouco o que aconteceu com o Lacan. Né? Achei que ele tirava um pouco essa carga muito, que ele diz, imaginária, né, muito da história, e trazia um pouco mais para um outro lado, né? Não era a mãe, mas a função materna, não era o pai, mas era a função paterna, e isso desvinculava um pouco da experiência concreta que a gente tende a relacionar à teoria da psicanálise. E aí ela foi me servindo como guia para a clínica, né, para entender os fenômenos, e aí permanece até hoje, né? Porque falando de infância e adolescência, eu pensaria mais em Winnicott e em Klein. Agora que você falou da questão do estado do espelho, eu falei, tá, então é por isso, mas... Não, mas é verdade, eu acho assim, a infância e adolescência eu também estudei muito da psicologia do desenvolvimento. Piaget, né, Piaget é um autor que eu também estudei bastante, e se a gente pensar na prática clínica com crianças, realmente a psicanálise inglesa, Winnicott e Melanie Klein, né, pioneira aí na área, eles acabam tendo, eu penso hoje, que eles têm já um desenvolvimento maior do trabalho com crianças, né, na prática. A gente tem algumas representantes lacanianas, mas relacionam muito a questão do sintoma com os pais. Mas, no fundo, assim, o que acontece? Toda a teoria psicanalítica, ela vai pensar a constituição do sujeito, então vai tendo que abordar, né, a criança. Então, acho que passa um pouco por aí, né? Então, você diz que o seu estilo de atendimento é um estilo mais lacaniano? Porque eu conheço pouquíssimo de Lacan, eu fiz um curso com o professor Saulo, então, assim, o meu conhecimento de Lacan é mínimo. Mas, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acho que eu sou, até pelo meu trabalho com crianças, porque a gente tem os estereótipos de cada abordagem, né?
Então, né, o lacaniano é aquele que pouco fala, né, que o corte lacaniano que de repente expulsa o paciente no meio, né, da sessão para fora e tal, até tem uma razão de se pensar assim, mas eu acho que eu sou muito mais Freud lacaniana do que esse lacaniano raiz, né, no sentido de que acho que pela essa minha experiência com crianças e adolescentes, é um trabalho que, se você fica muito ali querendo na distância, se acessa, né? A criança vai lá, ela vai querer abraçar, ela vai querer brincar, você vai ter que ter uma linguagem mais próxima, né? Com o adolescente também, né? Você tem que ter uma comunicação menos formal, né? Ter uma outra linguagem, né? Não que eu tente ser uma adolescente, né? Eu não fico utilizando gírias, né? Assim, mas eu acho que isso acabou imprimindo uma personalidade, entre aspas, diferente daquilo que se costuma pensar do lacaniano, do estereótipo clássico, né, daquela pessoa muito distante. Eu acho que o Lacan, ele me serve muito e me ajuda muito a pensar o entendimento da clínica a partir do resgate que ele faz da linguagem. Então, a forma como eu escuto o paciente, né, muito prestando atenção na forma como ele fala, né, o que Lacan vai dizer nos significantes que ele usa, na ambiguidade da palavra, então favorecer isso acaba me ajudando nesse processo. Mas eu acrescentaria, assim, né, pensando nessa questão do estilo, que é um pouco isso, né? Acho que no começo, quando a gente começa a atender na clínica, a gente fica muito tenso, assim, de seguir a teoria, né? E é importante, né? Acho que no começo a gente realmente precisa entender a teoria para que a gente não faça simplesmente, eu fiz isso porque é o senso comum, fiz isso porque achei que é legal, né? A gente precisa entender que tem uma teoria por trás que faz com que a gente faça determinados manejos, mas também tem uma apropriação particular de cada um, né, da teoria e da forma de trabalho e da relação com determinados pacientes, que um não é igual ao outro. Então, acho que sempre vai ter uma impressão, né, nesse sentido de impresso, uma digital de cada um na forma de atender. E isso precisa também ser respeitado, né, para a gente não ser burocratas da psicanálise, né? A gente lida com algo que é muito mais flexível, sutil, particular e subjetivo, né? Já que você tocou nesse assunto, você teria dicas para quem acabou de se formar e vai atender? Então, uma das coisas que eu acho que é importante, eu falei, o estudo, claro, a parte teórica, né, porque é ela que vai dar embasamento, mas muito difícil iniciar a clínica, acho que nesse início, sem ter algum tipo de supervisão. Ainda que não seja uma supervisão semanal, um espaço para que você possa discutir os casos clínicos, né? E acho que eu, pelo menos, parti, né, nesse início, nessa posição de que muitas vezes eu atenderia por um preço social, enfim, ter essa disponibilidade nesse início para poder até começar a desenvolver o seu trabalho, né? Agora, tem algo, assim, acho que da nossa área, e acho que para mim foi o inverso, que é, assim, a ideia de que, sim, você pode cobrar pelo seu trabalho, né? Porque a gente tem um pouco essa tendência e sempre se acostuma, não, eu estou fazendo, estou ajudando a pessoa, parece que é um erro, né? Ai, que pecado cobrar, enfim, mas não, né? O seu trabalho tem um valor, isso é importante para o paciente também, ele, na forma como ele vai se vincular. Então, eu acho que isso. E do ponto de vista, assim, né, mais pessoal, assim, eu diria que é muito importante no trabalho da clínica você estar disposto a ouvir histórias muito diferentes, aceitar escolhas muito diferentes das suas. Claro que isso não significa aceitar qualquer coisa, né? Acho que tem as questões do respeito ao outro, da ética, mas a gente, como terapeutas, a gente precisa ter uma cabeça aberta mesmo, né? Porque aquilo que a gente acha que seria bom para o paciente, às vezes é algo que para ele é inviável, né? Para ele não é possível. Ou também quem me garante que aquilo que eu desejo é realmente o que faz o outro feliz.
Então, ter essa possibilidade de respeitar as escolhas do outro, isso acho que serve para tudo, né, na verdade, mas acho que para a clínica ela é fundamental, né, senão a gente começa a tentar dirigir né, o paciente num caminho que não é dele. A gente nunca pode achar que sabe tudo, né, da vida do outro e sabe o que é melhor para o outro. Mesmo por mais que a gente tenha a teoria, o nosso conhecimento do outro ainda é muito limitado, né? Sem dúvida, né? A gente, o ser humano é um ser muito complexo e querer estabelecer relações de causalidade, se eu fizer isso, vai acontecer isso, a gente acaba, né, assim, se tropeçando aí, né? E você trabalha principalmente com adolescentes? Esse é o seu público principal? Esse foi um dos campos que eu acabei desenvolvendo, né, e trabalhando com esse público. Mas na clínica, daí é bem variado, né? Então, adultos. Uma outra temática que eu comecei a me vincular, e isso teve muito a ver com me tornar mãe, foi né, justamente o vídeo que você mencionou, né, do tornar-se mãe em meio à pandemia, que foi o tema da maternidade, né? E aí ter esse campo da psicologia, a psicologia perinatal, a psicologia da gravidez e da maternidade, psicologia obstétrica, enfim, vários nomes que vão sendo dados para esse campo, também acabou sendo uma área, né? E a docência, claro, né? A docência, eu trabalho como professora, que na verdade eu acho que eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito da docência, e vou contar, assim, até para todos, né? Acho que é importante para os alunos, porque né, a forma como eu fui contando, parece que tudo foi se encaixando e foi dando certo, e não é assim que funciona, né? Eu tinha uma vontade... A gente gosta dessas histórias, né? Do que não deu certo e mesmo assim você persistiu e conseguiu. Pois é. E assim, eu cheguei num momento, né, desse processo, eu gostava muito da psicologia, mas o consultório é algo que ele, né, ele vai no tempo dele, ele oscila muito, e mesmo a docência, eu já tinha, né, eu tinha dado aulas algumas vezes na pós, enfim, eu estava tentando entrar em faculdades para poder dar aula, e não acontecia, né? É difícil, assim, conseguir entrar, realmente o mercado é um mercado, né? E às vezes a gente tem a ilusão, né? Eu pensei, bom, me formei na USP, é isso que eu preciso para conseguir entrar, né? Isso basta. E não é, acho que são várias coisas que acabam atravessando um caminho. Então, lembro no momento do meu percurso, até porque eu engravidei, enfim, e tudo mais, que eu falei, olha, infelizmente eu vou pegar o meu diploma e vou guardar na gaveta. Foi ótimo, mas vou começar a pensar em outras coisas para fazer, né? E aí aconteceu de eu conseguir, surgiu, foi bem nos 45 do segundo tempo, surgiu a oportunidade de dar aula num espaço, e aí depois eu entrei na FMU, enfim, e aí as coisas foram se organizando. Mas o espaço da docência, eu acho que isso foi fundamental, assim, para o meu desejo de continuar no campo, porque, como eu falei, eu gosto muito de estudar, então essa é uma área que eu gosto. Eu supunha que eu ia gostar muito de ter uma disciplina só para mim, né, tocar a disciplina, pensar desde o começo ao fim, avaliação, e de fato, felizmente, foi isso o que acabou acontecendo, né? É um campo que eu gosto muito. Assim, claro que nem todo trabalho é perfeito, né? A gente tem que saber que tudo tem os seus prós e contras, e também, por mais que você goste do que faça, você não vai gostar sempre. Então, às vezes você está um pouco, puxa, olha isso, né? Que cansaço, né? Ter que fazer determinadas coisas, etc. Mas eu acho que se a gente leva em conta essa nossa relação com os limites, com a falta, né? Que as coisas não são perfeitas, eu acho que isso vai só amadurecendo a gente, podendo se vincular da melhor forma possível com os espaços profissionais, né? Eu acho que isso é bem importante, né, de comentar, porque eu acho que muitas vezes tem-se essa ilusão de que a hora que eu estiver no meu emprego ideal, tudo vai fluir e vai ficar tudo bem, e meus relacionamentos todos vão ser muito, muito bons e agradáveis, e não é assim.
né? Não Não é importa assim. na empresa que você esteja, na área que você esteja, sempre vai ter coisas ali que vão te desagradar. E a gente tem que Uhum, aprender a lidar com essa frustração, aprender a lidar com o não, né? Às vezes a uhum, gente tem um projeto maravilhoso e não é aprovado. Isso faz parte da vida. exatamente. Faz parte E da faz vida. parte do nosso amadurecimento também, aceitar e buscar outras formas, né? E não só Uhum. ficar falando, ah, gente, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Sim, tem muita coisa que tá errada, mas nem tudo a gente vai conseguir mudar, né? É. Eu acho que tem um período da idade profissional que ele é meio decepcionante, porque né, a gente termina o ensino médio, aí a gente consegue entrar na faculdade, batalha ali, consegue terminar a faculdade, aí às vezes vai conseguir o primeiro emprego, e existe ainda um pouco, bom, isso é mais da minha geração, eu acho que as novas gerações elas têm uma outra relação com o trabalho, mas né, eu imagino se eu conseguir isso até aqui, com 30 anos eu já vou fazendo isso, eu vou ser um sucesso, né? Um pouco aquela imagem. E eu percebi bem nessa época da minha vida, né? Como não só comigo e colegas de diferentes áreas, uma certa, sabe, aquela tensão, uma frustração ao mesmo tempo. Como que eu não estou ganhando tudo isso? Como eu não estou fazendo tudo isso? Como que eu não sou o papa da área, não sei o quê? Porque tem um pouco essa expectativa inflada do que significa estar no mundo público, né? A gente não. É um pouco esse o processo de desenvolvimento e que ele cada vez vai se retardando cada vez mais, que é bom, o mundo né, que eu vivo com a minha família, dentro da minha escola, dentro dos muros da faculdade, ele é uma coisa, o mundo público, né, esse mundo impessoal, ele é outro. E não adianta querer resolver essa equação simplesmente voltando para dentro, né? É preciso. Bom, é esse o mundo e vamos tentar fazer o melhor nele e fazer o melhor dele também, né? Então, lidar com essa frustração, né? Como eu disse, tem, eu acho que esse momento da vida profissional de cada um, mas eu dato, mas não poderia dizer que preciso isso, mas né, por volta dos 20 e pouco, dos 30 anos, que você vai se dando conta de que, bom, até que os planos que eu imaginei que eu teria alcançado, acho que não foi bem isso que aconteceu, né? E eu diria que tudo bem, é isso aí, né? Você pode repensar e estruturar de uma outra forma, ou se aquilo você quer muito e acho que vale a pena insistir, mas sabendo dessas limitações, né? E sem querer buscar sentido para tudo, porque algumas coisas a gente consegue encontrar um sentido, isso não deu certo por conta disso, mas tem coisas que acabam não acontecendo, e são, sabe, às vezes ficar buscando sentido acaba nos paralisando mais do que nos fazendo movimentar, né? Exato. Então eu acho que a gente tem que tentar ter expectativa no lugar certo, né? E não achar que tudo é flores, né? Porque eu não sei, também posso estar sendo preconceituosa, mas eu acho que essa nova geração, eles querem tudo muito mais, eles estão menos preparados para as dificuldades. Eu acho que antes a gente sabia que tinha que lutar muito, e agora as coisas estão vindo um pouco mais prontas, né? Mas na vida profissional não vem pronto. Não Né? Na vida vem. E na profissional é mais relação com o difícil. outro não vem pronto, né? Estar com o outro é estar com uma alteridade que quer coisas diferentes, que deseja coisas diferentes e que vê coisas diferentes, né? E eu acho que se a gente pensar as novas gerações, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles deles, né? Porque tudo é feito para que a gente tenha um retorno rápido, assim, né, isso que todo mundo fala da velocidade da comunicação e etc. Mas para dar um exemplo um pouco metafórico, é isso. Assim, antes você ia assistir um programa, para assistir a próxima parte, ou para assistir o próximo episódio, você tinha que esperar um dia inteiro, né? Ou às vezes você tinha que esperar a semana seguinte. E isso, né, esse processo de espera, de lidar com o tempo. Hoje, quer dizer, eu pego uma série do Netflix e eu mato em uma maratona, né? Já vi o Exato. final, né? Eu não Já preciso tem. lidar com a espera, né? E isso com tudo, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a nova geração vai enfrentar, né? De poder suportar o tempo, a frustração, o dado da realidade, Sim. e, junto com isso, a relação com o outro. Porque se a gente pensa o quanto a gente pode viver no nosso próprio mundo social, das redes sociais, eles usam uma expressão hoje de individualismo em rede,
né? Eu me relaciono com o outro, mas só com os outros que eu quero. E os outros que pensam diferentes, eu ataco, eu sou os haters, né? Então, mas não tem jeito, né? O mal-estar na civilização que o Freud falava. Estar no mundo é estar se confrontando com os limites, né, da nossa ação, da realidade do outro também, né? Então, acho que um desafio aí para as novas gerações. Você está na FMU há quanto tempo? Eu entrei em começo de 2014. Já tem um tempo. E é uma faculdade, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Acho que uma pelo momento que ela entrou, que eu estava falando, né, puxa, foi meio um ponto importante para decidir, eu vou continuar nisso que eu venho fazendo. E tive turmas, assim, eu pelo menos não sei se foi sorte, enfim, mas eu tive turmas que eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Não sei se é recíproco dos alunos, mas da minha parte sempre foi uma relação assim muito, muito gostosa. Então, eu acho que, né, os professores, de um modo geral, do curso são professores muito muito gostoso de trabalhar ao lado deles, e então é uma faculdade que eu tenho um carinho muito grande, enquanto eu puder estar, né, pelas, né, minhas possibilidades de horário, etc., é um local que eu gostaria de continuar por esse carinho que eu tenho mesmo, né. E é bom quando a gente encontra algo que tem, assim, esse carinho. A minha relação com a FMU também é assim, porque eu decidi voltar a fazer psicologia já com mais de 40 anos, e eu não tinha neném, e eu falei, ai, prestar vestibular agora? Não. E aí eu encontrei a FMU, que era perto de casa, e que aceitava a segunda graduação. Então eu pude fazer a matrícula por questão da segunda graduação. E sou muito grata por isso, né? Porque me possibilitou voltar a fazer graduação. E no último semestre eu fiz um intercâmbio em Portugal, coisa que eu não consegui fazer na minha época de juventude. Então eu também sou muito grata por tudo que a FMU me possibilita. Legal. Né? Você quer falar um pouquinho dos estágios, algo assim? Os estágios da FMU? Porque nós, alunos, tipo eu, quinto semestre, a gente tem muita curiosidade com relação aos estágios. Posso te perguntar algo dos estágios, então? Claro, claro. Bom, os estágios que eu conduzo, eles são principalmente de nono e 10º semestre. Então, eles têm um caráter muito diferente dos estágios de, por exemplo, triagem, que são feitos no 8º semestre, né? Então, uma das grandes diferenças é o número de alunos por supervisão. A gente tem em torno de 12 alunos. Às vezes é uma angústia, né? O aluno ele está em triagem e fala, mas eu não tenho tempo, eu não consigo falar do meu caso, é a sala inteira, e isso não acontece no nono e no 10º. E aí você tem as várias modalidades de estágio para atender. Então, as dos estágios externos, que é desde em escola, ONGs, hospitais, etc., e os estágios internos, que são na clínica da FMU. Então, em geral, eu estou com os estágios internos da clínica. Já supervisionei em psicologia hospitalar, né, pela a minha especialização na área, mas já faz um tempo que eu tenho ficado com a clínica. E aí, bom, não sei exatamente quais são as questões que você acha, você pode me ajudar aqui, as questões que os alunos costumam ter maior dúvida, mas muda também o processo de avaliação, né? Você não vai ter prova, isso pode mudar até vocês chegarem no semestre, mas estou dizendo um pouco o panorama atual. Então, não tem prova, né? A gente avalia muito mais o desempenho do aluno, então, né, uma avaliação de desempenho, principalmente. Tem os atendimentos que você realiza na clínica. O que a gente teve esse semestre foi o problema da pandemia, né? Porque isso acabou interferindo muito, deixando os alunos muito ansiosos, principalmente aqueles que estavam no 10º semestre para se formar. A gente teve que interromper tanto as supervisões como os atendimentos, mas agora, né, os atendimentos eles já voltaram, né? Já estão retomando. E assim, né, eu diria que uma das coisas, algo que eu acho muito interessante da supervisão do nono e 10º é que é o momento de você articular realmente assim o que você aprendeu teoricamente
mas agora com, né, com a matéria, pessoa e grupos, instituições, enfim, com as quais você vai trabalhar. Então, esse processo de você ir dialogando o que está acontecendo na clínica e na prática com a teoria, eu entendo que é muito enriquecedor mesmo, né? Legal. A gente sempre tem dúvida com relação aos referenciais teóricos. Então, por exemplo, você é psicanalista lacaniana. Você só supervisiona quem vai estar atendendo com psicanálise ou outras linhas teóricas também? Como que funciona essa questão? Tem algumas linhas chaves, né? Então, a psicanálise, ela não é dividida entre orientação dentro da psicanálise. Então, não é que vocês escolham, eu quero trabalhar com winnicottiano. Não, você escolhe a psicanálise e aí o orientador, ele tem a abordagem teórica dele. Na medida do possível, às vezes até conseguem, né, na hora de fazer o manejo dos alunos, colocar o aluno com aquele supervisor que ele gostaria de fazer, mas nem sempre isso é possível. Mas você tem as grandes abordagens, né, de comportamental, humanista, psicanálise, acho que são as principais. Eu acabo, não tem muito como você desvincular a abordagem que você estuda com a forma como você supervisiona os casos, né? Mas o que eu costumo, no meu caso, o que eu costumo dizer para os alunos é que que eles ficam às vezes preocupados, meu Deus, mas Lacan, será que eu vou conseguir acompanhar? Eu falei, bom, aqui eu vou partir do Lacan, mas naquilo que né, no Freud lacaniano, e eu sou uma lacaniana mais soft aqui, né? Não precisamos se preocupar em dominar a teoria, e eu acho que isso para qualquer supervisão, né? Fora que, assim, há muitos momentos, acho que na hora que o aluno está contando o caso, que a gente vai pensando também em outros autores. Então, na medida do possível, dá para fazer essa relação. Olha, isso dá muito para pensar a questão que o Winnicott também fala de Holding, né? Aqui a Melanie Klein fala da posição, enfim, esquizoparanoide, né? Tem algumas referências. Nossa, e o Reich, né? Acho que é um autor que vocês acabam não tendo muito. Ele não é muito comum dentro da academia, né? A psicologia reichiana, acho que tem um pouco, acho que esqueci o nome da disciplina, mas Termos contemporâneos em psicologia. Eu tive esse isso, semestre. A gente teve exatamente. 3 aulas de Reich, acho que 2 de Reich, 2 de Lowen, uma de Jung. E assim, muito pouquinho, só para falar, olha, gente, existe isso. Olha, Jung, ele acabou sendo prejudicado mesmo, acho que nas novas matrizes curriculares, o que é uma pena, né? Eu acho que tem muita coisa, muitos conceitos que são interessantes dele, embora eu não seja uma junguiana, e a possibilidade de trazer o Jung para a academia, né, para não ficar apenas no esoterismo. Então, seria importante ter esse espaço dentro da academia, né, justamente para conferir esse estatuto científico, vamos dizer assim, né? Falei, vamos dizer assim, porque daí a gente tem que conceber o que é ciência, etc. Mas, enfim, deixando essa questão epistemológica de lado, mas trazer para o âmbito, né, do conhecimento e dos saberes que são ser articulados, né? Porque o Jung sofre disso. Acho que o grande problema do Jung é que eles sofrem dessa questão, né, do preconceito, mandala, né? Enfim, e acaba se resumindo a isso, né? Sim, acho que precisa se aprofundar no Jung para entender que não é esoterismo, né? Que realmente é ciência empírica, é experimental também, né? Então, mas assim, com cada vez menos espaço vai ser difícil, né? Então, acho que os alunos que curtem Jung podem aí tentar se organizar. Enfim, quem sabe fazer algum evento do Jung na faculdade, isso seria bem interessante, né? Esse é um dos objetivos do meu canal, estudar Jung e também divulgar Jung, né? E eu tenho visto alguns movimentos assim, a gente tem a LAPEG, que é uma liga, que eu acho que está com a professora Ana Caramujo, então eu tenho tentado acompanhar o trabalho deles, Legal. E eu acho que a gente teve uma jornada de Jung no semestre passado, mas eu não estava aqui. Mas eu acho que a FMU está abrindo espaço, sim, eu acho bem legal. É importante, né? Legal. Então, você tem essa sua trajetória de mestrado, doutorado, e você começou a lecionar, e você realmente se encontrou na docência, era aquilo que você imaginava? Para mim foi, né? Eu realmente gosto muito e pretendo fazer aí por muitos anos esse ofício.
E pós-doc, você pensa em fazer ou não é algo que está na sua... Então, agora eu comecei a dar uma comichão nisso. Mas é que depois que eu terminei o doutorado, eu falei, gente, eu não quero mais saber disso, assim. Agora, se eu for estudar, é coisa bem pontual, curso curto, pocket curso. Então, eu já estava, não quero, né? Agora, enfim, o tempo passa, né? A gente vai se transformando, as coisas vão mudando. Por isso que eu falo que isso, né, a gente tem que suportar um pouco a questão do trabalho. Às vezes a gente se cansa do que faz, mas, né, vai criando outros espaços. Então, agora eu comecei a considerar, mas aí a gente acaba tendo tantas atividades ao mesmo tempo para fazer e aí tem que priorizar coisas, né? Um pouco isso. A nossa vida é feita de escolhas e escolhas que a gente faz todo dia, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de ter em mente, né? Porque o doutorado, ele consome muita energia, né? Tempo e muita energia, né? Psíquica e física. Uhum. Muita energia, é um tempo, uma responsabilidade, e eu acho, assim, acho que eu não comentei, acho que uma questão do doutorado foi muito bom do ponto de vista pessoal, e isso se deve também, claro, à minha orientadora, a forma como ela me incentivou a pensar por minha conta, né, porque acho que durante um bom tempo a gente fala das coisas, né, de acordo com não sei quem, isso. É um pouco de receio de colocar, bom, eu, né, estou falando isso, então poder articular, né, as ideias, e acho que o doutorado foi um momento bem chave, assim, para eu me apropriar do conhecimento que eu tinha, né? Então, muitas vezes com os alunos, assim, arrisque, né, tipo no espaço de supervisão, esses espaços que são para isso, como que se relaciona isso, né? Qual que é a articulação que você faz disso? E às vezes, né, o que a gente observa é que são articulações absolutamente corretas, mas parece que como eu quem produzi, não, né? Eu preciso de um outro autor que me diga que isso faz sentido. Como eu disse, a gente tem que ter humildade, né? Assim, é claro que a gente tem que, se não é que nem hoje em dia nas redes, que todo mundo quer ser autor, né? É um pouco isso. Então precisa ter humildade, mas é importante esse processo de construção de uma autonomia do pensamento. Olha, eu estudei isso, nossa, será que isso não se articula com isso? Puxa, acho que isso faz sentido, e poder começar a postar. Eu acho que o doutorado foi um momento disso, né? De dizer, não, olha, isso é uma questão que eu descobri, né? Isso é um produto meu, né? Isso é muito importante para a gente sentir que está evoluindo, né? Construindo coisas que façam sentido para a gente, né? Eu acho que a escrita ajuda muito nesse processo, né? Porque quando você tem que escrever, aí você tem que articular tudo aquilo na sua mente para que seja uma coisa coerente. E essa questão do físico que colabora, né, com o psíquico. Então, quando você está escrevendo, você está produzindo, aí você realmente você toma posse daquilo, né? E aí você consegue diferenciar o que é seu e o que é do outro. E a gente precisa disso, porque eu acho que quando a gente começa, é tanto conhecimento, é tanta ideia diferente, que se você não tiver uma base mesmo que seguir, fica tudo muito perdido. Então a gente precisa de muito embasamento. Assim, lá na frente a gente vai conseguir chegar no ponto que você chegou, né? Não, isso é meu. Mas até lá é um longo caminho, né? Isso que você fala da escrita é verdade, né? Acho que tanto a escrita como, assim, sempre que vocês tiverem oportunidade de fazer um seminário, de escrever um relatório, de apresentar uma ideia, isso é muito importante, porque a gente às vezes lê um texto, é uma coisa, organizar isso para transmitir para o outro é uma outra. Mas no momento em que você organiza isso para passar para o outro, seja via oral, seja na forma escrita, você também vai se apropriando daquilo que você fala, né? E acho que nesse sentido eu devo muito aos alunos e à docência, porque é isso, assim, o meu exercício de me fazer entender na sala de aula também me forçou a que eu não fosse só um papagaio do que o autor estava falando, né? Que eu pudesse, não, eu preciso bancar isso que eu estou falando, seja discordando, seja concordando com o que o autor fala, mas eu preciso bancar isso. Então, devo muito aos alunos por isso, e até pelas perguntas,
né? Acho que cada pergunta que um aluno faz me exige também reorganizar isso no meu pensamento né, e ter uma outra relação com o tema. Então, eu falo que a gente ensina, mas parece um jargão, mas eu falo isso assim com uma profunda verdade. Assim, no processo de docência, a gente tanto ensina quanto aprende. É um pouco que nem ter filho, né? Parece que a gente, com o filho, a gente está muito ensinando coisas. Tá, né? A gente tá, mas a gente está aprendendo junto a todo momento, né? Então, acho que é sempre uma relação de troca. E isso que é bacana, né? É que para ensinar, você precisa estudar muito, né? E aí, quando você vai preparar a aula, você percebe que não, ainda isso aqui, se o aluno me perguntar, eu não vou saber, então eu tenho que ir atrás. Eu dei aula de inglês um tempo. E aí, quando eu estava preparando as aulas, eu falava, mas se ele me perguntar tal coisa, eu não vou saber. Aí eu tinha que voltar no livro. E aí, quando você volta no livro, você acha uma outra coisa. Então, realmente, quando você ensina, você é obrigado a aprender cada vez mais. É verdade. É E verdade. você sempre teve facilidade para falar ou você era mais tímida? Porque eu percebo que existem muitos alunos que querem fazer iniciação, que querem fazer um mestrado, que pensam na docência e que têm muita dificuldade em apresentar um trabalho em sala de aula, né? Então, essa questão de vencer a timidez, eu acho que passa por esse processo de enraizar, de ter uma base, ter mais segurança, né? Mas tem um pouco da questão emocional também, né? Tem. Bom, eu particularmente, eu gostava de apresentar, né? Assim, por isso que eu falei que eu sempre supunha, puxa, eu não acredito que eu não vou conseguir ser professora, porque eu gosto de fazer isso. Então, assim, se tinha seminário, eu às vezes me voluntariava. Não, vocês querem que eu fale, eu falo, né? Então, eu acho que eu tinha, né? Acho que eu fui aprendendo a falar um pouco mais devagar, às vezes eu esqueço disso, então às vezes eu falo, né? Então, isso foi um exercício, né, de conseguir, né, ter uma pausa um pouco maior, entender que a forma como um pensamento está na minha cabeça, ele precisa, é um outro tempo para chegar ao outro. Então, isso é importante. Agora, quem quer fazer mestrado, doutorado, porque gosta da pesquisa, porque são duas habilidades diferentes, né? Em geral, quem quer dar aula também gosta de estudar e vice-versa. Mas, às vezes, a pessoa, né, o mestrado e o doutorado é essencialmente uma pesquisa. Então, você pode gostar de ser pesquisador, mas não tem a menor vontade de estar em sala de aula. Né? Eu penso na defesa da tese, que a pessoa tem que estar bem articulada e não pode ter medo de pergunta, né? Uhum, né, porque as pessoas vão lá te arguir, né? Isso é um processo interessante, né? Eu cheguei até a fazer como avaliação em uma disciplina, a avaliação complementar ser uma arguição. Né? Então, os grupos eles tinham que apresentar e eu ia fazendo perguntas a respeito daquilo que eles tinham apresentado, porque é um pouco um exercício importante mesmo, né? E às vezes a gente chega muito despreparado para se colocar, e que é válido não só para, né, acho que para defesas, mas para a vida, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ser questionado de alguma coisa, né? Poder conseguir se colocar, né, a partir do que o outro te pergunta, né? E até no atendimento clínico, né? A gente estava conversando, eu estava pensando, deve rolar, né? Uma timidez no começo, como que eu vou fazer? Eu acho que talvez no estágio isso seja vencido, mas no estágio você ainda tem o apoio ali da supervisão, mas quando vai para o primeiro atendimento, fora do ambiente da faculdade, deve rolar uma insegurança, né? Pelo menos quando eu imagino, eu acho que pode surgir alguma dificuldade nesse sentido. Ai, sem dúvida, olha, eu estava nervosa para o meu primeiro atendimento na faculdade, mas sem dúvida eu estava muito mais nervosa no meu primeiro atendimento no consultório, porque ali eu não tinha, né, esse escudo da universidade, porque no fundo, na faculdade, a pessoa não vem procurar você, ela vem procurar a instituição, a clínica e tal. Então, quando eu fui atender a primeira vez, eu lembro que eu utilizava essa estratégia de quem tem que falar é o outro, então até eu conseguir relaxar, né? Então me fala, né? Por que você veio aqui? E aí só ficava ali tentando controlar, mas realmente acho que tem uma mudança, né, nesse lugar. É por isso que eu não quis abrir direto quando eu saí da faculdade, né? Acabei esperando um tempo para poder começar e entrar na clínica mesmo, né? E hoje você diria que as suas duas paixões são a clínica e a docência?
Ai, sabe que são paixões, mas a gente sempre é capaz de descobrir várias outras paixões. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de muita coisa, né? Gostava muito dentro da área da psicologia e também gosto de muitas coisas, né? Assim, de descobrir muitas coisas na vida mesmo. Então, desde eu gosto de cantar, eu gosto agora, né? Como eu falei no período da quarentena, comecei a descobrir essa coisa de editar vídeo. Estou achando muito legal fazer isso. Sorte que eu consegui juntar isso, né? Já que eu sou uma amadora, não sou uma profissional nisso, né, com a questão da psicologia. E então, e fora, né, a minha família, né? Eu tenho filhos, então é outra paixão e é um outro espaço da minha vida que eles são crianças, né? São pequenos, então é um espaço que eu quero manter, né? Eu quero poder dedicar um espaço para eles. E isso a clínica e a docência ajuda muito, né? Pelo tipo de trabalho, no fundo facilita, né? Se você tem filhos pequenos, conseguir mesclar o trabalho com a casa, então acabou sendo um arranjo importante. É claro Então, que fala um nesse... pouquinho. Oi, desculpa. Pode falar, não, pode falar. Fala um pouquinho pra gente do canal que você abriu no YouTube, que eu assisti os seus vídeos, amei, fiquei emocionada. E você mesmo que está editando, colocando as músicas e as vinhetas? Sim, eu que estou fazendo Muito edição legal, dos muito legal. vídeos. Né? Por isso que eu Parabéns, falei, tá ficando muito bom. obrigada. Por isso que eu falei que foi uma descoberta, assim. E então, quando começou a quarentena, teve duas questões. Uma, pensar nas aulas online. Eu comecei a pensar, puxa, eu podia começar a fazer uns vídeos, tal, mas eles são muito pesados para mandar por WhatsApp, então eu vou ter que subir para o YouTube. E aí, bom, mas se eu vou subir para o YouTube, eu preciso pensar numa coisa um pouco mais elaborada. Então, quem sabe eu não começo a pensar na ideia de produzir vídeos e tal. E aí eu fiz o primeiro e eu estava bem segura, porque eu falei, bom, eu ficava um pouco constrangida né, de estar na câmera, né? Eu sempre tive uma questão muito em relação à exposição da minha vida privada e tive que aprender a trabalhar com isso, porque o mundo hoje mistura muito essas coisas, então foi uma coisa que eu tive que trabalhar com esse tipo de exposição. Mas como no início da quarentena, eu acho que para todo mundo, né, começou a ter um período bem angustiante, né, desse confinamento e tudo, isso acabou sendo uma válvula de escape, né? Eu ficava tomada um pouco por essas coisas de ir descobrindo os recursos do vídeo. E aí eu fiz o primeiro, né, que era o diagnóstico, né, o diagnóstico em psicanálise. E aí eu ficava, mas eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, será que faz sentido, né? Eu estava bem segura mesmo em relação se aquilo era uma coisa interessante mesmo, que, né, não tinha muito uma referência. Eu falei, vou fazer isso mais por mim, né? E se der certo, deu. E aí, quando eu fiz, o retorno foi bem positivo, assim, foi positivo de alunos, positivo de colegas de profissão. Eu falei, legal, bacana, então vamos pensando, né? Quem sabe vamos um passo por vez. Então tive uma ideia, acho que eu vou fazer isso, já que eu preciso para essa aula, vou fazer uma sobre esse tema. E aí foi fazendo, né? Esse eu gostei também bastante, né? Do das mães, assim, também eu fui tentar buscar um formato diferente para o vídeo. Então, é uma coisa que eu tenho gostado de fazer, assim, realmente tem me dado prazer. Gosto mais de editar do que gravar. Confesso que a parte de gravar, falar, né, vou ter que gravar, aí tem que pensar no cenário e tal, mas a parte de edição eu tenho gostado, assim. Né? Não sou uma profissional, sou amadora total, mas acho que também ficou minimamente aceitável, né? Ficou bem legal. E é bom a gente botar essa criatividade em alguma coisa, né? Principalmente nesse momento que a gente está confinado, eu também, um dos motivos que eu comecei é por isso, eu precisava botar isso para fora de alguma maneira, né? E faz muito bem, né? Né? Muito legal, né? Assim, você foi também descobrindo aí um espaço novo, né? E acho que um pouco que nem eu, né? Fomos descobrindo aí esse espaço novo e que tem sido gostoso, assim, de fazer. Então, enquanto eu tiver tempo, né? Dá muito trabalho, né? Essa edição de vídeo não é uma coisa que me toma tempo, você tem que pensar no conceito do vídeo, tem que ir atrás das imagens, tem que... no caso das mães, eu tive que ir atrás de entrevistas, conversar com mães, então dá um trabalho, né? Mas enquanto eu tiver
tempo, assim, eu realmente pretendo continuar, porque tem sido gostoso, assim. Só comentar, esse vídeo que você fez de tornar-se mãe em meio à pandemia, eu mandei para várias pessoas. Eu tenho uma prima que teve um bebê, tenho várias amigas também, com irmãs, assim, que acabaram tendo bebê nessa época, e eu acho bem importante, né, quando você vê no outro aquilo que está acontecendo dentro de você. Eu, quando tornei-me mãe, né, eu teve várias coisas que eu falava, mas ninguém me falou que era assim. E não era pandemia, era o que a gente pode dizer numa maternidade mais normal. Então, quando eu Sim. comecei a ver que eu tomava banho só para trocar de pijama, porque era um pijama do dia e o pijama da noite, falei, não sabia que maternidade era isso. Você falou de banho, eu me lembro que eu com o primeiro filho, assim, um momento que eu mais gostava era a hora de tomar banho. Porque ali, pensa, né? A gente chega num ponto. Aquele era um momento que eu não precisava pensar, me saber. Era o meu momento, era o momento do banho, né? E realmente eu acho que é uma realidade que as pessoas estão começando a falar mais, né, sobre a maternidade como ela é. É claro que ainda, né, eu acho que precisa mais, né? Um pouco, acho que o vídeo tinha um pouco essa intenção, né, de falar desse lado B da maternidade. E foi bem interessante, porque uma tia minha que assistiu também, ela gostou bastante, falou, olha, é uma coisa que vocês agora estão conseguindo falar sobre o assunto, mas que a gente não podia nem pensar, né? Então sentia difícil, não podia nem pensar nisso. Então eu acho que é um movimento interessante que várias, acho que mulheres hoje já começam a falar um pouco e expor um pouco esse lado, né? Que a maternidade, eu falo, ela não é o sinônimo de uma felicidade plena. Ela tem uma felicidade, mas é de outra ordem, né? Ela é uma experiência e uma experiência muito transformadora. Não é a única, né? Nem todo mundo precisa querer ser mãe, mas ela pensada aí como esse tipo de experiência muito transformadora e, né, então que né, desencadeia tudo isso. Eu cresci muito ao me tornar mãe, né? Por isso que eu falo que é sempre uma relação. Ensinei, mas aprendi demais, né? E aprendo muito até hoje, ainda vou aprender, né? Vamos ver quando chegar na adolescência. Aí como é que vai ser mãe de adolescente, né? Eu gostaria de ter assistido esse vídeo na época que eu fui mãe, né? Porque eu percebo que muitas vezes a gente está ali e é uma das coisas que você coloca no vídeo, a gente se sente solitária naquele sentimento. Como não é uma coisa falada, você acha que está acontecendo só com você. E aí você sofre porque você se acha um monstro, né? Sem dúvida, culpa, E eu né? acho que nisso, em vários aspectos, eu me lembro também de um momento difícil da vida que eu passei, que eu comecei a ler mais, e era um momento que eu não conseguia ler coisas técnicas, né? Eu precisava ler aqueles romances água com açúcar, que era para fugir da minha realidade. Então eu li os livros da Marianne Keyes, Melancia, Sushi, eu li uns 7, 8 livros dela, que são 500 páginas, 700 páginas cada um, e nas coisas mais simples ela me tocava, porque apesar de ser uma coisa assim do dia a dia, quando eu me reconhecia num personagem, aquilo me dava muito conforto. Essa coisa de que, olha, não é só comigo, eu não sou a única que sente assim, isso é normal, eu não sou um monstro, né? Então, por isso que eu valorizo muito esse trabalho. Às vezes a gente acha que não tem tanta profundidade, mas quando você toca a pessoa certa, ele é muito curativo. Sem dúvida. Eu Então, acho que você poder parabéns pela iniciativa. obrigada, viu? Fico muito feliz que ele tenha ecoado e feito sentido aí para você, a ponto de compartilhar, né? Eu fico realmente muito feliz, assim, né? Que isso tenha ecoado. E eu tenho certeza que não foi só comigo, né? Com muita gente que não vai ter oportunidade de estar colocando isso para você. Então, eu represento todas essas pessoas que, que se sentiram assim. Ah, que bom mesmo, Patrícia. E você pretende continuar com o canal? Pretendo, né? Eu até agora eu acabei abrindo uma conta profissional no Instagram, né? Que até a gente está conectada nele, né? No Instagram, até por conta disso, porque ai, que coisa chata, eu fico no meu Instagram, pessoal toda hora postando, gente, tem um vídeo novo. Eu falei, não, deixa eu abrir uma profissional, aí quem quiser, né, acompanha. Eu compartilho desse sentimento. Exatamente, né? A gente não quer incomodar, né? Eu sou muito, não. Então, então eu pretendo, assim, eu realmente estou já
planejando um próximo. Se der certo, vai ser bem fofo. Eu só posso dizer isso, mas como eu ainda não sei se ele vai rolar, então vamos ver. Mas eu gosto, né? Como eu disse, eu estou gostando e espero conseguir continuar. Eu espero também, porque ajuda bastante a gente. E a questão das aulas também, eu vi que tem algumas aulas, né, com temas específicos de psicanálise, e que é bom, né, porque, embora, às vezes, quando eu penso, falo, nossa, mas já tem tanta gente falando sobre isso, mas cada pessoa fala de um jeito, cada pessoa dá uma cor, dá uma tonalidade diferente, e muitas vezes eu posso ouvir um professor que eu gosto muito, mas eu não entendo o que ele fala. E quando eu ouço um outro professor, sim, essa pessoa eu já consigo entender. Então, eu acho muito legal que você coloque, assim, os temas da psicanálise dessa forma tão acessível, assim, para a gente. Ah, que bom que é acessível, porque isso é uma das questões, né? Eu queria que fosse entendível, né? Eu queria falar do Lacan, mas sem ser tão... Não tem como, né? Senão você simplifica muito, mas sem ser tão lacanês, né? Quando são os vídeos do Lacan. E também eram vídeos, às vezes, em supervisão, né? O tema, até o momento, eles foram escolhidos um pouco em supervisão. Eu queria achar um texto que resumisse alguma coisa para eu passar para eles. Ó, lê esse artigo, e eu não conseguia, né? Eu tinha, às vezes, uma aula montada na minha cabeça, eu tinha uma articulação na minha cabeça, mas não tinha algum texto específico para dar. E aí, o tema dos vídeos foi um pouco pensando nisso. Né? Então, aí, algum tema, se o aluno perguntar, falou, assiste esse vídeo, está um pouco resumido aí a articulação que eu faço de vários textos. Então, os temas até então foram pensados nisso. Aí daqui para frente, né, vamos ver como que isso vai seguir, enfim. Tá ótimo. Tem algum outro tema, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os alunos? Eu acho que não, né? Acho que você já foi me conduzindo aí, uma boa entrevistadora mesmo. Mas agora não consigo pensar em alguma coisa, não. Tá certo. Então, eu gostaria de te agradecer. Eu acho que foi muito rica a conversa. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender. Torço para que a gente se encontre pessoalmente na FMU. Psicanálise não é a minha favorita. Talvez eu gostaria de ter o Jung, né, na supervisão. Eu não sei se isso vai ser possível, mas eu ainda tenho um longo caminho. Estou indo para o 6º agora, tenho um bom caminho até lá. Mas fiquei muito feliz em poder te conhecer. A Ângela falou muito bem de você, falou, Paty, entrevista a Helena, você vai gostar, e realmente estou muito feliz. A Ângela é uma fofa mesmo, mas eu que agradeço, foi muito gostoso também poder ter esse espaço de interlocução, né, endereçar essas coisas para você, foi ótimo. Tá ótimo. Então, muito obrigada mais uma vez, e a gente se vê. Tchau, tchau, espero que seja logo, né? Também. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram? Apesar de eu não ser lacaniana, eu estou considerando uma possibilidade para ter estágio com ela. E aqui é aquele momento do vídeo que eu peço para vocês se inscreverem no canal. E hoje eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e no canal da professora Helena, porque ela tem coisa muito interessante para compartilhar com a gente. Eu estou amando os vídeos dela. E um beijo, a gente se vê na próxima.